E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: este lugar em que habitamos diante da tua face é pequeno para nós todos. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse-lhe ele: ide. E disse um: serve-te de ires com teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles um tronco, o ferro caiu na água, e ele exclamou: ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: aonde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou uma madeira e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Agora abre a sua Bíblia lá em Mateus, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual escreveu Mateus, capítulo de número 3. Glória a Deus, sim, Deus. Versículo de número 10. Versículo 10, 11 e 12, que diz assim: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e a queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Vem, feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, diante da tua palavra, Senhor, que é viva, a tua palavra, Senhor, que transforma, a tua palavra, Senhor, que tem o poder, Senhor, de transformar um ser, Senhor. Senhor, nós te pedimos, Senhor, ministra, Senhor, neste lugar. Senhor, sei, Senhor, da responsabilidade, sei, Senhor, do quanto, Senhor, eu tenho, Senhor, buscado a tua palavra, mas também sei, Senhor, que não é por sabedoria humana, não é, Senhor, pelo homem, porque o homem não tem o poder de convencer, o homem não tem o poder, Senhor, de mudar vida alguma, mas o Senhor e a sua palavra, ela tem poder, Senhor Deus amado, de edificar, de exortar, de consolar, de transformar, Senhor Deus amado, de fazer, Senhor, nova cada vida, cada pessoa. Por isso, Senhor, realiza o teu querer nesta hora. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Querido, eu sempre falo que eu nunca sou pego de surpresa quando vou ministrar. Nunca sou pego de surpresa. Às vezes a gente fica naquele temor assim, mas a gente sabe quando vai ministrar. É interessante que de ontem para hoje eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava junto com os irmãos, e ali eu começava a falar da palavra, mas o interessante é que tinha como se fosse isso, mais como se a gente ainda estivesse vivendo no tempo da pandemia, mas porém só eu estava com a máscara, e eu tentava falar da palavra, e eu sabia, as pessoas se alegravam, mas eu via, porque quando é o teu sonho, você consegue saber a intenção da pessoa, você conhece, e eu sabia que as pessoas estavam falando, não, legal, mas elas não estavam entendendo o que eu estava ministrando, e aquilo me causava uma certa tristeza, porque eu falava assim, olha, a pessoa quer ser até legal comigo, mas não é isso, a pessoa não está entendendo o que a palavra de Deus está dizendo. E aí, nesse sonho,
eu ouvi a voz do Senhor que dizia assim, no sonho, eu ficava meio turbado com aquilo, porque eu não conseguia passar e não podia tirar a máscara. E aí, eu vi a voz do Senhor que falou assim comigo, você vai pregar. Aí eu acordei, dei um sorriso, né, que é assim, eu sempre olho assim, eu falo, meu Deus. Mas eu pensei, falei, talvez eu vou pregar daqui a essa semana, vou me preparar mais. Só que, eu me lembro que a Aninha perguntou algo sobre essa passagem. Eu falei, meu Deus, eu vou pregar hoje. Aí eu falei, Aninha, eu vou pregar essa passagem aí, Aninha. Já brinquei com ela hoje. E é interessante que quando eu peguei para dar uma olhada, porque a gente já conhece a história. Mas quando vai ministrar, não é só a história. Você precisa, a palavra de Deus, ela precisa estar impregnada dentro de você de uma tal forma que aí você tem a convicção de que você vai pregar aquela mensagem. E é interessante que quando eu li, eu falei, Senhor, eu não consegui, eu já li várias vezes, nunca ministrei sobre essa passagem. Mas eu não conseguia entender o que realmente a passagem estava querendo dizer, porque a princípio parece uma passagem muito simples. A passagem vai falar de os profetas, dos filhos de profetas, que eles agora têm desejo de saírem, né, para que viessem ampliar o local, porque o local estava muito pequeno. Eles vão até o profeta, falam com o profeta, para que ele pudesse ir junto com ele, e aí eles vão, cada um corta uma madeira, o machado cai na água, o profeta agora vai lá, estende, corta um outro pedaço de madeira, faz com que aquele machado que está lá dentro d'água, do Jordão, ele sobe, e ali ele pede para que aquele filho do profeta pudesse ir agora, estender as suas mãos e pegar o machado novamente. Uma mensagem muito simples. Eu falei, Senhor, eu até entendo, mas o que o Senhor quer falar através dessa mensagem? Qual é o recado que o Senhor quer passar através dessa passagem? Porque às vezes aquilo que a gente pensa que é simples, o Senhor, Ele nos mostra de uma tal forma que a gente consegue olhar e falar, olha, aquilo que eu pensava que era simples, tem muito ensinamento nessa passagem. E é interessante que a primeira coisa que o Senhor me fez observar é como está o seu machado. Fala, Aleluia! irmão, como está o seu machado? Louvado seja Deus. É interessante, querido, porque o machado ele é composto de um cabo, né? A maioria das vezes madeira, e a ponta dele um ferro, né? Um ferro onde ele vai ser ali afiado, para que aonde aquele machado bater, possa produzir um corte certeiro, para que aquilo que ele quer separar, possa ser separado. Amém? E é interessante, que quando eu comecei a observar esse machado, Deus me fez contemplar duas coisas. A primeira coisa, é que esse machado tem uma madeira, e a madeira, ela vai falar sobre o homem. Então, quando a gente começa a visualizar aquilo, a gente consegue entender que se a madeira é o homem, o que é a ponta do ferro? Eita! E aí eu começo a entender que a madeira é o homem, mas a ponta do ferro, ele é a palavra. Aleluia! É por isso que eu te perguntei, como está o machado? Será que o machado só está com a madeira? Será que a ponta do ferro já caiu há muito tempo e a gente não percebeu? Meu Deus! É interessante, quando nós vamos ver que tudo começa, porque não foi o profeta que viu. Porque seria fácil o profeta olhar e falar, olha, está pequeno aqui, vamos agilizar, vamos chamar fulano, beltrano, vamos... Não, quem viu foi os filhos dos profetas. Sabe o que Deus me chamou a atenção aqui? Existe uma geração que precisa observar
aquilo que precisa ser feito, mesmo tendo pouca idade. Aleluia! Glória a Deus! Existe uma geração que eu preciso observar aquilo que o profeta não viu, o profeta não percebeu, o profeta não foi ele que falou, olha, o local está pequeno. Não foi o profeta, foi os filhos dos profetas. Aleluia, Deus! Tem filho de profeta aqui? Aleluia! Glória! Tem filho de profeta aqui? Aleluia! Como está a nossa visão concernente às coisas de Deus? Será se é preciso cada um de nós sairmos a campo, cortar a viga, trazer a viga para edificar a casa? Meu Deus. Já parou para pensar? Os filhos do profeta, eles entendem que o local está pequeno. E aí Deus me chamou a atenção. E Deus me fez contemplar uma coisa: não tenha medo de surgirem mais profetas. Amém, glória a Deus! De Deus. Aleluia. Não tenha medo de surgirem mais pessoas capacitadas para fazer a mesma coisa que você faz. Obrigado, Deus, aleluia! E comece a observar, e comece a direcionar, e comece a ajudar. Eliseu poderia falar muito bem: não, eu estou cansado, eu não vou, eu já sofri uma decepção. Por quê? Porque existia um moço que estava comigo, e o nome dele se chamava Geazi. E Geazi, eu trabalhei na vida de Geazi, eu cuidei de Geazi, eu mostrei os milagres e os prodígios que Deus fez através da minha vida, e Geazi viu. Mas Geazi se perdeu no caminho. Ele poderia olhar para aquilo e falar: não, eu não quero mais, Senhor. Ele poderia olhar para aquilo e falar: não, talvez o meu ministério está terminando. Vai vocês, faz a obra, vai em frente. Mas profeta de verdade, ele entende uma palavra. Profeta que é de verdade, ele se atenta a todos os detalhes. Aleluia! Profeta que é de verdade, ele entende quando a palavra vem daqueles que muitas vezes nós não esperamos. Profeta, quando é de verdade, ele sabe quando aquelas palavras, mesmo que seja na boca de uma pessoa, de criança ou de pessoas menores, ela é uma palavra para beneficiar a obra de Deus. Aleluia, Jesus! Ele olha, a primeira coisa que aqueles homens fazem é: olha, eles observaram, então a nossa visão precisa estar apurada. Segundo, eles chamam aquele que tem experiência. Existe um problema, é que muitas das vezes não andamos coesos, ou muitas das vezes é só os antigos, ou muitas das vezes é só os novos. E aí, uma coisa que me chama a atenção é: nós precisamos aprender a andar em unidade. Aleluia! Quando andamos em unidade, as coisas acontecem. Porque com os jovens está, A força, glória! mas com os anciões está a experiência, a maturidade, o discernimento, Meu Deus. a orientação, os conselhos. Aleluia. Então, querido, para que pudesse ali aquela obra ser bem sucedida, precisava ter juventude, mas também precisava ter maturidade. Sim, Jesus! Então o profeta entende, ele fala: eu irei. Sabe por quê? Porque quem é de Deus, ele não tem esse negócio de que só porque eu não falei eu não vou, só porque eu não dei opinião eu não faço, só porque não saiu de mim que eu não. Então deixa que eles fazem. Não, a obra de Deus não pode ser assim. A obra de Deus precisa ser feita em unidade. Mesmo que eu não tenha dado a opinião sobre aquilo, eu preciso me colocar à disposição para que aquilo venha a ser feito. Glórias! Aleluia! E é interessante que eles estavam sedentos. Aqueles homens, aqueles jovens, eles estavam cada um afinco de fazer aquilo que estava sendo proposto. E é interessante é que eles não falaram: cada um corta 2 árvores, cada um corta 2 troncos, cada um não.
cada um corta o seu tronco, a sua viga. A viga ali não é a viga que é feita hoje. Hoje é muitas vezes a viga de cimento e ferro. Mas aquela viga ali naquela época eram madeiras. Então cada um vai cortar a sua madeira. Uma observância aqui muito importante é que muitas vezes nós queremos fazer aquilo que o outro faz, mas Deus quer colocar nas suas mãos aquilo que é proposto para você fazer. Aleluia. Então aqueles homens, aqueles jovens, eles tiveram que ser mesmo que cada um vai cortar a sua. É você olhar, observar e ver aonde você tem capacidade de ser instrumento de Deus e ser usado para cortar a sua madeira. Glória a Deus. Talvez vão olhar assim, não, essa madeira, essa aí é muito grande, para mim não dá, eu vou numa outra, mas que vai também ter serventia na obra de Deus, e aquilo tem condições de eu fazer. Mas eu não vou deixar de fazer aquilo que está proposto para que eu venha fazer. Amém? Amém. E é interessante, quando nós olhamos isso, nós vamos ver que estava correndo tudo bem. Estava tudo bem. Cada um estava proposto a cortar a sua madeira. Mas é interessante que um acontecimento vai se dar aonde nós vamos ver como estava o coração daquele jovem e como estava o discernimento daquele profeta. Primeiro, ele vai falar que ele estava cortando uma das árvores, e vai dizer que de repente a árvore o tronco até cai, mas também cai o machado. Outra coisa que me chama a atenção, querido, às vezes o objetivo foi concluído, mas a ferramenta já foi embora. Às vezes aquilo que foi proposto foi feito, mas você desperdiçou a ferramenta que estava na sua mão. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que o machado ele só pode ter caído por dois motivos. O machado só pode ter soltado na mão dele por dois motivos. O primeiro motivo é se ele estava com a sua mão frouxa. Meu Deus, Jesus. O machado só cai se você estiver com a mão, e aí não está bem firme, ele cai. E segundo, o machado só cai se você está imprimindo muita força. Pastor, então se estava frouxo, estava fraco. E se for com muita força, também ele cai? Sim, querido. Quando tenta bater numa coisa que é dura, com muita força, para você ver o que vai acontecer, ele cai. Aqui tem outro ensinamento. Qual o ensinamento? O ensinamento é que não é de uma maneira tão fácil, tão frágil, mas também não é imprimindo muita força. Sabe por quê? Porque quando você imprime muita força em algo, é porque o machado está seco. Porque se é para cortar, o machado, aonde ele pega, ele corta. Certo? Aonde ele pega, ele corta. Mas se ele estiver seco, você vai ter que imprimir muito mais força. E aí, como o texto não deixa claro se ele estava com a mão frouxa ou com muita força, vai dizer que o machado, ele cai. Mas o bom é que ele caiu no lugar certo. Fala por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque ele caiu no Jordão. Aleluia. Ah, pastor, não entendi. Não entendeu? É no Jordão que é onde acontecem os maiores milagres. Aleluia. Se você for pegar um versículo, um capítulo antes,
É no Jordão que Naamã precisa descer. É no Jordão que Naamã precisa ser curado da sua lepra. Glória a Deus, aleluia. É no Jordão que Naamã precisa dar 7 mergulhos. Meu Deus, forte Deus. E é no Jordão que quando Josué, com os sacerdotes, a arca vai à frente, eles colocam o primeiro pé no Jordão. O Jordão faz assim, Aleluia. o Jordão se abre. Glória a Eles Deus. atravessam o Jordão. Pastor, calma aí, você não está confundindo, não, é o Jordão sim. Quando eles passaram lá no Egito, foi no Mar Vermelho. Mas quando eles vão para a terra prometida, para Jericó, eles precisam atravessar o Jordão. Sim, Deus. E lá no Jordão é onde o rio se abre. Aleluia. Glória a Se o Deus. machado está no Jordão, é sinal de que se nós imprimimos pouca força ou muita força, o Senhor, Ele é poderoso para retomar a ferramenta de volta. Meu Deus. Ele não vai deixar você usar a ferramenta de qualquer jeito. Aleluia. A ferramenta que Deus dá precisa ser usada de uma forma coesa. Precisa ser usado não com muita força, mas também não muito frouxo. Você vai precisar ter equilíbrio para usar. Aleluia. Obrigado, Deus. Aleluia. E é interessante que quando nós olhamos aqui, aquele homem, ele se desespera, esse jovem, por quê? Porque agora o seu machado, a sua ferramenta caiu no Jordão, e ele vai falar uma coisa. Ele vai chegar diante do profeta. Ele poderia falar e esconder, não, a madeira caiu, o que eu tinha para fazer foi feito. Eu poderia ficar na minha, pegar minha madeira, colocar nos ombros e levar de volta, e ninguém ia saber que o machado que estava na minha mão caiu. Outra coisa que eu aprendo, que ele não encubra, não deixa coberto aquilo que precisa ser exposto. Aleluia. Glória a Tem Deus. coisas que precisa ser exposto. Ah, pastor, mas a vergonha, por quê? Porque todo mundo trabalhou, todo mundo fez legal e o meu machado caiu. Ele poderia falar, olha, profeta, eu cortei, a madeira está aqui, eu vou levar, está tudo bem. Mas ele vai me lembrar de uma coisa. Todos nós precisamos lembrar dessa coisa. O machado que nós usamos é emprestado. Aleluia. O machado não é nosso. O machado, ele precisa um dia voltar para a mão do dono. Sim, Deus. O machado, quem empresta sabe para quem emprestou. Quem empresta, ele quer que aquilo que foi emprestado volte da mesma forma como foi direcionado, como foi emprestado. E se Deus pediu o teu machado hoje, como é que está? Será se está cego? Será se está frouxo na mão? Ou será se a gente está usando ele com muita força? Coisa linda, Deus. Aleluia. Esse machado precisa voltar um dia. Glória. Mas nós precisamos ter a ciência que esse machado não é nosso. O filho do profeta teve essa sabedoria de falar, olha, ai que o machado era emprestado. Sabe o que ele está falando? Olha, aquilo que foi confiado na minha mão, agora se perdeu, e eu vou precisar prestar conta daquilo que estava na minha mão. Você já parou para analisar a responsabilidade disso? Já parou para analisar a responsabilidade disso? Por isso que eu estou te perguntando mais uma vez, como está o machado? Por quê, querido? Se perdemos o machado, precisamos ir naquele que pode trazer o machado novamente. É interessante que ele poderia ir direto a Deus, sim ou não? Ele poderia ir direto ao homem que emprestou o machado a ele. Ele poderia sair dali e ir direto e falar, olha, o machado caiu da minha mão, a madeira eu cortei, mas o machado caiu. Mas sabe o que é interessante na obra de Deus?
é que Deus ele pode te dar o machado diretamente, mas Ele pode usar pessoas para te direcionar ao caminho correto, para que você possa tomar o machado. Aleluia! Glória a Deus! Deus ainda tem profetas, Deus ainda tem homens sérios, Deus ainda tem homens que têm condição em Deus de te direcionar para buscar o machado novamente. É interessante que ele poderia só simplesmente chegar ali no Jordão, estender a sua capa sobre o Jordão e falar: machado, flutua. Mas sabe o que é que ele usa? Ele usa a própria madeira. Glória a Deus. Ele corta uma outra madeira, ele lança aquela madeira sobre as águas, e ali o ferro do martelo, ele flutua de volta para ser encaixado novamente na madeira, e para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, Jesus. Talvez essa história que parece simples possa fazer nós entendermos qual é o grau de intimidade que nós estamos tendo com o Senhor, qual é o grau de maturidade que nós estamos tendo com o Senhor, como é que está a ferramenta que é emprestada sobre as nossas mãos. Será que nós estamos direcionando da maneira correta? Será que nós temos sido a companhia correta para que a próxima geração possa ir adiante, fazer com que a casa se alargue? Será que nós estamos usando a ferramenta de uma forma correta? Quando nós olhamos essa história, nós vamos ver que, por causa de uma atitude no começo, fez toda a diferença no fim. Então eu aprendo que o meu começo precisa ser bom, e o meu final precisa ser melhor ainda. Aleluia! Glória a Deus! O meu começo precisa ser bom, e o meu final precisa ser melhor. É interessante que quando nós olhamos isso, eu falei: mas Senhor, o Senhor falou tanto de machado, e aí eu até então não estava entendendo por que o Senhor falou sobre isso. E a gente vai, a palavra de Deus, ela vai entrando dentro de nós de uma forma tão poderosa que eu fico tentando observar e tentando ver para onde a palavra de Deus ela está apontando, para onde ela está querendo que nós venhamos ter mudança, para onde ela está querendo, para onde ela faz efeito sobre nossas vidas. E aí nós aprendemos uma outra coisa, é que esse mesmo machado, ele vai estar sendo direcionado no Novo Testamento. Mas esse machado, quando vier, quando chegar, quando a sua lâmina tocar na árvore, ela vai requerer uma decisão. Será se estamos produzindo bons frutos? Aleluia, Ou Deus! será se estamos produzindo maus frutos? Coloca lá em Mateus capítulo 3, versículo 10. Mateus capítulo 3, versículo 10 vai dizer assim: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Querido, isso aqui precisa causar temor em cada um de nós. Pastor, o senhor está dizendo que o senhor não produz bom fruto, ou que o senhor tem medo de ficar? O problema não é esse. Todos nós somos pecadores redimidos, amém?
Nós não vivemos na prática do pecado, mas nós precisamos analisar a nossa vida e ver se ainda há algum deslize que possa nos fazer parar ou muitas das vezes nos trazer problemas, para quando esse machado tocar nessa árvore. E é isso que precisa causar temor. Sabe por quê? Porque ele vai dizer: e em verdade eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. 2 batismos. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. 2 batismos. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pastor, então é o que o Senhor vai batizar com o Espírito Santo? Como o Senhor está dizendo que Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, por que Ele não batiza só com o Espírito Santo, se a gente acha que o fogo é esse do Espírito Santo? São 2 batismos. Eu falei que existe cerca de 9 batismos na Bíblia. 9 batismos na Bíblia. O Iago ali já viu porque nós falamos batismo na nuvem, batismo no mar. Eles estão rindo. Existem 9 tipos de batismo na Bíblia. E quando nós olhamos isso, nós vamos ver que o Senhor está falando que Ele, que aquele que vai vir após mim, Ele é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias ou alparca, dependendo da tradução. E Ele vai falar que Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Existem 2 tipos de batismo. Esse batismo com o Espírito Santo é o selo do Espírito Santo sobre a sua vida, demarcando que você é uma nova criatura. O Espírito Santo te convence de pecado, juízo e justiça. Aleluia. Agora você não é mais inocente. Agora você precisa avaliar as suas atitudes, a sua conduta. Por quê? Porque agora tem alguém que discerne dentro de você aquilo que é certo, aquilo que é errado. Agora tem alguém que fala assim: meu filho, sai fora disso, isso é furada. Meu filho, não faça isso. Já notou quando muitas vezes a gente se pega em muitas vezes em fazer algo que você dá aquela pausa assim, o Espírito Santo vem sobre a sua vida e fala: não faça. Aí você se alegra e fala: Senhor, muito obrigado. Sim, Deus. Batismo com o Espírito Santo. Ele traz discernimento sobre a sua vida. Ele te auxilia, ele te ajuda. É no momento de adversidade, o Espírito Santo de Deus vem com uma calmaria. Já notou? Às vezes as pessoas que vão ver o teu problema estão mais agitadas que você. Meu Deus, o que está acontecendo isso? Que foi? Calma, está tudo certo. Não, mas você está acontecendo isso. Não, Deus é bom, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Sabe por quê? O Espírito Santo, ele vem com um bálsamo sobre a sua vida. Você entende que aquilo é um período, que aquilo é para aperfeiçoamento, que aquilo é um processo que você vai precisar passar, ou que aquilo é uma situação que você vai precisar olhar para dentro de você e ver que se verdadeiramente você está mudado ou não. E aí, quando você entende isso, você engrandece a Deus, louva o nome dele, você fica tranquilo. E as pessoas às vezes em volta não entendem o que está acontecendo. Meu Deus, o que é isso? Que prova é essa? Que luta é essa? Olha, e aquele que está passando, ele está glorificando, exaltando, adorando a Deus. Por quê? Porque ele sabe o que está dentro dele. Aleluia. Batizado com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando o machado bate na raiz, é aonde discerne o que são obras boas e o que são obras más. Está dando para entender? Está bem? E sabe o que é interessante? Eu já vou terminar. Sabe o que é interessante?
é que vai falar também que existe um outro tipo de batismo. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Pastor, o senhor vai falar isso? Vou, preciso. Esse batismo com fogo, olha o contexto embaixo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Meu Deus, aleluia. Ai, olha. Ai, ai, ai. Quem quer fogo? Quer fogo mesmo? Se fosse fogo, se fosse fogo, sai fora, cara. Verdade. Sabe por quê? Porque com o Espírito, ser batizado com o Espírito Santo é uma coisa, mas esse fogo no contexto é o fogo do inferno. É Deus. Ele vai te trazer a consciência. Isso aqui é juízo. Isso aqui é juízo. Ele vos batizará com o Espírito Santo, trazendo juízo. Aleluia. Porque se a minha árvore não tiver bom fruto, ela vai ser cortada com uma palha e vai ser lançado no... A palha ainda continua na mão dele. Aleluia, Deus. O machado ainda continua na mão dele. Mas será que quando esse machado tocar na nossa árvore, Meu Deus. quais os frutos que nós vamos produzir? Aleluia. Fique com essa reflexão. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele é poderoso para transformar a nossa vida para a glória do nosso Senhor e Salvador. Deus, Te agradeço a oportunidade.